subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 3 da classe dos adultos, onde estamos estudando esse trimestre sobre os homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Uma lição comentada pelo pastor decano Elinaldo Renovato de Lima, uma lição muito interessante, obviamente. E na lição 3 nós vamos ver o percalço de Abraão, onde ele deixou de ouvir, atentar para o que Deus havia falado, para dar ouvido à sua esposa, ou seja, Sarai, ela incitou que ele passasse o pé pelas mãos, como se dizem no Nordeste. Lição de número 3 fala em paciência na espera do cumprimento da promessa. E o texto áureo nos diz assim: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Esse foi o problema, Mas vamos discorrer aqui. Na verdade prática nos fala assim: a impaciência é antagônica. A impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Ou seja, Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Para trabalharmos isso, vamos falar um pouco sobre o antônimo de impaciência. Portanto, é paciência e não o antônimo é paciência. Dentro desse conceito, nós vamos observar logo a etimologia desta palavra. Aqui no dicionário Aurélio, nos diz que paciência é virtude de que consiste em suportar resignadamente males físicos ou morais. Resignação, calma, perseverança, tranquilidade, nome de combinações que se pode fazer com cartas de jogar. Planta poligonésia, também chamada de labar interes, voz do exterior, exprime exortação, enfim. No latim, é patientia. Esse é o conceito de paciência. Paciência e fé, tudo a ver. Todo impaciente tem problema com a fé. Todo impaciente tem problema com a fé. Todo paciente, ele lida muito bem com a fé. Mas o impaciente, ele tem um pouco mais de dificuldade, tá certo? Nós vamos estudar um pouco sobre essa demanda, que é com certeza de grande relevância para as nossas pretensões de aprendizado sobre o legado e também os percalços do velho patriarca Abraão, tá certo? No capítulo 16, Gênesis registra isso, que na ocasião, segundo os costumes, Porém, quando vamos para a cultura daqueles dias, nós vamos observar que era comum isso acontecer, certo? Era normal. Se não tivesse filho, o marido podia ter filho com outra mulher. Hoje, nos nossos dias, isso é complicado, principalmente no nosso continente, no nosso conceito de fé. Mas naqueles dias, naquela cultura, era normal. Quando vamos estudar Roland de Vaux, por exemplo, a história da instituição de Israel, ele nos traz uma abrangência sobre essa temática, sobre essa questão cultural. E é de muito bom alvitre e um aprendizado ímpar, para podermos estarmos dissertando sobre, com mais propriedade, um tema dessa natureza, ok? Então, vamos lá.
Segundo o costume da terra e o conselho da esposa, numa tentativa de ajudar a Deus cumprir a sua promessa, Abraão possui a escrava egípcia, Agar, que gera Ismael. E essa atitude precipitada de Abraão gerou uma série de conflitos familiares que perduram até hoje, no caso, até nos dias de hoje. Então, essa questão gerou chamado de impaciência, né? Citaremos aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que não tiveram paciência de esperar o cumprimento da promessa de Deus. Então veremos o que ocorreu a proposta de Sara para Abraão e a consequência do nascimento de Ismael. E finalmente elencaremos aí as recomendações bíblicas sobre a paciência, ok? Entendendo isso, vamos para a definição da palavra impaciência. O termo impaciência como qualidade ou estado de condições de impaciente, falta de paciência, incapacidade de sofrer sem se desesperar, ou suportar algo molesto, né? Ou incômodo, pressa em atingir algum objetivo, estado de preocupação, irritação, aborrecimento, irritabilidade. Então foi esta atitude de Abraão que Sarai teve, né? Impaciência para esperar o cumprimento da promessa de Deus, né? Deus havia feito a Abraão a promessa no capítulo 15, versículo 4, para o seu servo Eliezer não seria aí um herdeiro, e sim um filho gerado, né? Porque o Damasceno, como está escrito, Damasceno Eliezer, que ficava com eles ali, né? Como era, hoje seria chamado filho de criação, o filho adotivo, enfim. Mas a proposta de Deus era que eles tivessem um filho gerado por eles, né? Então, ele não teve paciência de esperar o tempo de Deus proposto, né? E quando vamos ver, proposto entre aspas, Deus falou só para ele sair, mas não falou para onde ia, entendeu? Pediu para ele sair da terra que estava, né? Isso aí tivemos na lição passada. Então, exemplo de uma pessoa impaciente na Bíblia, nós temos o patriarca Abraão. A Bíblia registra exemplo de pessoas que não soube esperar o tempo. Então nós vamos ver o povo de Israel, por exemplo, enquanto Moisés demorava no monte, o povo perdeu a paciência e pressionou Adão para fazer ídolo, que ia ir diante do povo, né, na peregrinação, né, com destino à terra de Canaã. O resultado daquela atitude provocou a ira de Deus e a morte dos idólatras, né? Êxodo capítulo 32, versículo número 1 até o 35, vai trabalhar. Outro exemplo de impaciente é o rei Saul. Ele não teve paciência de esperar, né? O profeta Samuel queria oferecer o sacrifício ao Senhor. Ele mesmo sacrificou, né, conforme vemos em Samuel, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 a 14. O resultado foi rejeitado por Deus e o reinado não perpetuou através da linhagem dele, né, da sua linhagem. Ou seja, e outros textos bíblicos nos ensinam a impaciência geralmente revela a falta de confiança em Deus e no tempo que Deus propôs, né? Ele tem o tempo dele, Deus é atemporal, ele não conta tempo, e enfim. Então o foco no imediato não é eterno, é o que não é eterno. As consequências pela falta de paciência são inevitáveis, não tem muito o que fazer, certo? Quando não se tem paciência. A atitude da precipitação de Abraão e Sarai e as consequências da impaciência de ambos. Ou seja, no capítulo 16, conforme vimos na leitura bíblica em classe, temos aqui, né, relata aí o momento de impaciência de Abraão, né? Abraão e Sarai, diante da promessa de Deus, como Sarai não podia ter filho, ela decide entregar a sua serva egípcia, Agar, a Abraão para gerar um filho, né, em seu lugar. Então Abraão aceita, Agar engravida, dá à luz a Ismael. Essa atitude, precipitada de Sarai, trouxe diversas consequências para a família do patriarca
Abraão, né? Foi registrado aí nas Escrituras que para que possamos evitar e cometer os mesmos erros, né, que eles cometeram. Ou seja, então vejamos como se deu a essa atitude impaciente e precipitada do nosso pai na fé, né? Primeiro, a esterilidade de Sara e sua decisão precipitada. Capítulo 16, verso 1. Apesar de saber que lhe cabia prover um herdeiro, Abraão e Sara não lhe davam filho, certo? Deus proveu um herdeiro para Abraão, mas Sara não lhe dava filho. Então, 10 anos mais jovem que Abraão, mas ela estava com 75 anos, ou seja, ele havia cessado o costume das mulheres. Capítulo 18, versículo 11 de Gênesis. Ou seja, havia passado de idade de ter filho. Sarai atribuía a sua esterilidade ao Senhor que me tem impedido de dar luz. Ela dizia, é o Senhor que tem me impedido de dar luz, né? Conforme está no capítulo 16, versículo de número 2, a parte A do texto, está na leitura bíblica em classe também, obviamente. Então, como qualquer outra mulher, como algumas possíveis exceções em tempos modernos, vamos ver que Sarai desejava ter uma família, portanto, ela elaborou um plano para obtê-lo, né? Então, nós vamos observar isso de forma muito contundente. Então, a decisão precipitada de Sarai, no capítulo 16, versículo 2 e 3, ela estava seguindo os costumes da terra. Sarai ofereceu a Abraão. Então, naqueles dias, para eles lá, era legal isso. Não era ilegal, eram os costumes da terra, não é? Abraão ofereceu a Sarai a Sara, a Abraão. Sarai ofereceu, aliás, a Abraão a sua serva egípcia, que para Abraão gerasse filho, né, dela, entendeu? Então, entre o povo da Mesopotâmia, né, o costume que a esposa era estéril era deixar sua serva tivesse filho com o esposo. Então, esses costumes era o mundo do povo da além do rio, né? Mesopotâmia. Entre esses filhos eram considerados filhos legítimos daquela esposa. Primeiro, apesar de existir esse costume, a tentativa de Abraão e Sara teve de ter um filho através da união de Abraão com Agar, não teve a aprovação de Deus, conforme Gênesis, versículo número 2, capítulo número 2, versículo 24. Segundo o Novo Testamento, ele fala que o filho de Agar, como sendo produto do esforço humano, segundo a carne, e não segundo o Espírito, Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Segundo a carne, que é equivalente ao planejamento puramente carnal, ou seja, puramente natural. Em outras palavras, nunca se deve tentar cumprir o propósito de Deus usando os métodos que não são segundo o Espírito, mas esperando com a paciência no Senhor e orando com fervor, né? Nós vamos observar esse conceito, uma observação interessante aqui na página da Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD, e na página 55 tem uma abordagem interessante, um comentário interessante aqui, dá uma abrangência interessante a nós outros, né? Podemos observar com clareza como essa abordagem nos enriquece, né? Podemos ver aqui na página 55, né? No versículo 16, e o Senhor tem impedido de gerar. Esse é o povo do além do rio. O costume era quando a esposa estéril era deixar que sua serva tivesse filho com o esposo. Então, esses filhos eram considerados filhos legítimos daquela época. Apesar de deixar esse costume, na tentativa de Sarai de gerar filho, então o ancião
através do ancião Abraão com Agar. Teve aprovação, não teve aprovação de Deus, né? Então, essa informação interessante aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, que está inserido também, podemos inserir nos comentários da nossa revista, da nossa lição, neste domingo, quando você estiver ministrando, né? Quem tem a Bíblia Pentecostal está na página 55, nos comentários de rodapé. Muito importante e com uma abrangência interessante para esta abordagem, né? Dando sequência aqui, a gravidez de Agar e os conflitos com Sarai. Quando Agar ficou grávida, Sarai já ficou brava, não gostou da proposta, do que havia acontecido. Note que a imprudência e a impaciência trouxe todo essa confusão, né? Porque ela teve que sofrer na pele, foi ordem dela, foi ela que pediu, foi ela que se precipitou e ajudou, claro, a Abraão ser coautor desse fato, né? Então não tardou que as consequências vieram, né? O ato precipitado de Sarai se manifestaram. A primeira delas foi a ingratidão de Agar para com a sua senhora. Mesmo sendo honrada pelo ato generoso, embora errado, de ter sido colocada nos braços de Abraão para que estivesse filho da promessa que se cumprisse, né? A serva egípcia se comportou como uma competidora, né? Ela passou a desprezar a sua senhora, ou seja, a sua patroa, né? Certamente lhe causou inveja e mal-estar. Então, talvez tinha dito aí a Sarai, tá vendo? Isso é imaginação, elucubração nossa, né? Minha, na verdade. Ele me amava mais do que você, enfim, eu sou mais abençoada por Deus do que você. Tipo, podemos imaginar essas inquirições, essas abordagens, essas falas, mas é só elucubração mesmo, tá? Para imaginarmos como foi mais ou menos constrangedor para Sara, né? Você é estéril, eu estou grávida, né? Palavras como estas, se foram ditas, poderia ter feito doer bastante o coração de Sara. Provavelmente se arrependeu de ter dito, de ter dado a ideia para Abraão, né? Quando vamos ver aqui na página, no livro de apoio, na página 35, nós vamos observar uma abrangência sobre essa questão muito importante quando ele faz essa tratativa, né? E aqui no livro ele vai usar fuga de o conflito de família. Não tardou para as consequências e o ato precipitado de Sarai se manifestar, para se manifestar. Primeiro ela foi a ingratidão que com a sua senhora, mesmo sendo honrada pelo ato generoso, embora errado, né, de ter sido colocado nos braços de Abraão, para que se pudesse ter um filho. Então a promessa de Deus, e a promessa de Deus se cumprisse, né, a serva egípcia, e se comportou como uma competidora. Ela passou a desprezar sua senhora, certamente lhe causou inveja, né? Então, fazendo aquelas inquirições, sou mais abençoada, você é estéril, estou grávida, enfim, essas palavras que soou como insulto, claro, né? Então, palavras como essa foram ditas, feito de doer aí de forma avassaladora o coração de Sarai. Provavelmente ela se arrependeu de ter ter dado a ideia a Abraão para entrar com a sua serva, né? Mas já havia sido tarde, já estava tarde, então o estrago já estava emocionalmente feito, né? Por isso, devemos notar que as nossas decisões devem ser postas diante de Deus primeiro, em oração, como diz a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo número 10. Então, dali em diante, podemos observar com um pouco mais de abrangência como foi só derrocada por causa dos equívocos cometidos por Sara e por Abraão, tá certo? Aí podemos observar aqui que essa decisão precipitada trouxe tudo isso aí, né? E podemos ver que
mais tarde, quando ela procurou abrir os olhos, já era tarde demais, né? Depois nós temos o tópico número 3, que nos fala sobre a fuga de Agar, o encontro com o anjo do Senhor e o nascimento de Ismael. Aí, após a gravidez de Agar, começaram os conflitos no lar, né? No lar do patriarca Abraão. Sarai começou a ser menosprezada por sua serva, então Abraão deu a carta branca para ela, e Sarai para fazer o que bem entendesse com a sua serva. E Sarai então a afligiu, né? Ela fugiu de sua face, e o anjo do Senhor encontrou ela pelo caminho, né? Vamos observar a abordagem, né? O capítulo 16, versículo 7 até o versículo 9, do livro do Gênesis. Depois de ser afligida, Sarai agora fugiu da face do Senhor, da sua face, e encontrou com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, às vezes chamado também de anjo de Deus, é mencionado mais de 60 vezes na Bíblia, né? Então, é o porta-voz pessoal de Deus e seu representante diante da humanidade. Em certas ocasiões no Antigo Testamento, o anjo praticamente é identificado como o próprio Deus, né? Como encontramos o encontro de Jacó em Betel, com Moisés na sarça, no livramento lá do Egito, né? Em Gênesis capítulo 3, 31, versículo 13, Êxodo capítulo 3, versículo 2, Juízes capítulo 2, versículo 1. Então, na época de Abraão, o anjo apareceu a Agar no deserto e disse-lhe: se voltasse para a sua senhora Sarai, prometeu também que Deus multiplicaria grandemente seus descendentes, conforme está proposto no capítulo de número 16, versículos 7 a 12, ok? A promessa a respeito de Ismael está no capítulo 16, versículo 10 a 12. Então o anjo do Senhor fala a Agar e promete que a sua descendência será extremamente numerosa. É impossível de contar. Foi Deus quem disse, versículo 10 do capítulo 16. Em seguida, anuncia aí o nascimento do seu filho, que deverá ser chamado Ismael, porém, porque Deus ouviu o seu sofrimento. Isso que significa Ismael. Também descreve aí o caráter e o destino de Ismael. Ele seria aí um homem indomável, né? Comparado a um jumento selvagem, né? Viveria em conflito com todos, e todos estariam contra ele e habitando em tensão e oposição com seus irmãos, conforme está escrito, capítulo 16, versículo de número 12, né? Do livro de Gênesis. Agar deve ter tido aí grande surpresa e alívio, né, quando ao ouvir as palavras do anjo, que refeita aí no impacto das promessas. Então, a serva Sarai, cheia de ânimo, passou a expressar sua alegria, e ela chamou o nome do Senhor, como ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também naquele que me vê. Por isso chama aquele poço de Lai-Roi, ou seja, eis que está entre Cades e Barneia, não é? Aí podemos observar o nascimento de Ismael, por exemplo, não é? Abraão, ele na idade de 80 anos já, 86 anos quando Ismael nasceu. O nome Ismael significa Deus ouve, o significado que Deus viu o modo injusto, na verdade, de Sarai e Abraão, como eles trataram a situação, como eles trataram Agar, né? E que também agiu aí a respeito dessa questão, né? Aquele nome dado antecipadamente foi um julgamento sobre Abraão, e revela que Deus abomina toda e qualquer injustiça entre os seus, né? Podemos observar também nessa abordagem, na página 55, não é? Aqui no livro do Gênesis, essa abordagem interessante do comentário de rodapé aqui no livro, na Bíblia de Estudo Pentecostal, não é? Olha, uma observação interessante aqui na página 59.
ok? 56, para ser mais preciso, o nome de Israel significa Deus viu, Deus justo, tal, e também agiu a respeito disso, né? E Israel seria contra todos, justamente com os seus descendentes, e seria um povo guerreiro, aguerrido, forte e corajoso. E sua disposição para lutar poderia ser usada aí para a peleja espiritual a favor de Deus e não contra Deus e a escolha dele, né? Então, essas são abordagens interessantes, né? Alguns destaques dentro dessa questão que nos traz aí vislumbre diferenciado e consistente, né? Dentro dessa questão. E aí podemos observar que quando Ismael nasceu, o nome Ismael significa Deus viu, né? E podemos observar que eles agiram, Sarai agiu de forma precipitada. Aquele nome dado antecipado foi o julgamento de Deus, né? Os acontecimentos deste capítulo, no capítulo 16, mostram claramente as escolhas erradas feitas por Abraão e Sarai. Geraram problemas persistentes, né? O erro de Abraão criou conflito entre ele e Sarai, né? Podemos ver que entre Sarai e Agar, e entre os filhos Isaac e Ismael e seus descendentes. Então, a recomendação bíblica acerca da paciência é grande, né? Vamos observar algumas recomendações, assim como a Bíblia adverte acerca do perigo da impaciência, ela também nos exorta a esperar com paciência, né? No Antigo Testamento, está escrito no Salmo 37, versículo 7, assim: descansa no Senhor e espera nele. Em Salmo 27, versículo 14, está escrito: espera no Senhor e anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. No Salmo 62, versículo 1 e 5, está escrito: somente em Deus é a espera silenciosa da minha alma. Ó minha alma, espera somente em Deus. No Isaías 40, versículo 31, está escrito assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí no Isaías 30, versículo 18, diz assim: por isso o Senhor prospera por ter misericórdia de vós. Bem-aventurado todos aqueles que esperam, né? Já no Novo Testamento também temos umas abordagens interessantes, uns textos interessantes sobre essa questão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus capítulo 10, versículo número 36. Em Hebreus 6, versículo 2, está escrito: sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram a promessa. Logo, fé e paciência estão sempre atreladas uma coisa com a outra, tá? Uma depende da outra, porque quem é paciente, logo, não tem dificuldade com a fé. Porém, quem é impaciente tem dificuldade extrema de aguardar, de esperar, de viver por fé. Fé é o firme fundamento da coisa que não se espera, de que se não vê, aliás, né? Então, precisamos entender esse tipo de abordagem que Deus nos coloca, não é? Ou seja, em Tiago capítulo 5, versículos 6, 7 e 8, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, fortaleceis o vosso coração. Em Romanos 8, versículo 25, diz assim: mas se esperarmos o que não vemos, com paciência aguardamos, né? E retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é Deus que prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo de número 23. Podemos observar que a impaciência de Sara e Abraão, ela acarretaram drásticas consequências, né? Podemos observar isso em larga escala, as consequências não só para a família, mas também para toda a humanidade. Até hoje se colhe frutos amargos dessa impaciência, pois ainda hoje existe rivalidade por parte de descendentes de Isaac e de Ismael, né? Então, esperar em Deus não é fácil, né? Mas o tempo nunca é um tempo perdido, pelo contrário, sempre é um aprendizado, né? Por isso,
não devemos nos precipitar, nem de querer ajudar a Deus, a Deus de cumprir as suas promessas. O que Ele prometeu, Ele cumprirá no tempo determinado por Ele. E Ele não falha, não atrasa e nem chega incompleto. Não chega incompleto. Pelo contrário, cada promessa tem o seu tempo certo e a maneira de se cumprir. Pois Deus falou, está falado. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito de Deus continue falando no coração de cada irmão e cada irmã. Que você tenha uma boa aula nesse próximo domingo. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos estudando sobre a confirmação da promessa, tá certo? Indico para a vossa leitura, quem ainda não tem, se quiser comprar esse livro aqui, vai te ajudar bastante dentro desse quesito. Tem até umas bíblias, chamada Bíblia da Promessa, não é? E esse livro vai te ajudar bastante dentro de uma abordagem. É um livro da nossa CPAD, livro completo sobre promessa de Roy Rhodes, tá certo? Muito bem. Também o comentarista bebeu dessa fonte e é recomendável a nós outros. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD é ensinando para transformar.